Shalom, shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Estou com um devocional de hoje para essa quarta-feira. É um devocional muito importante, porque ele vai no profundo da nossa alma. E quando ele vai lá no cerne do ser humano, é porque o Espírito Santo ele quer mudar o foco da nossa direção. O Espírito Santo ele é como aquele GPS que calcula a nossa rota, mas calcula para que a gente possa ser salvo, encontrar o reino de Deus, né? Encontrar o reino do amor, o reino da salvação. E quando a gente toma uma direção errada, ele diz assim, precisa recalcular a rota, precisa mudar o caminho, né? Eu estou aqui com um texto bíblico que chama muita atenção no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Muitas pessoas não entendem esse versículo e por muito tempo acabou tomando decisões erradas. Você sabia que tem muita gente, por exemplo, que toma a ceia do Senhor sem saber o que é a ceia? Tem gente que toma a ceia do Senhor errado. A pessoa diz assim, esse aí está em pecado, esse é um pecador, esse não deve tomar, aquele não deve participar, porque eles pegam exatamente o versículo 28 do capítulo 11 e o 29, que diz assim, pois aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente, né? Aquele que é indigno, quem é a pessoa indigna de participar, né? De comer esta ceia, ela vai trazer julgamento, ela vai trazer culpa para si mesma, porque ela está indignamente participando do corpo de Cristo. E aí, muitas vezes, a pessoa fala assim, essa pessoa errou, essa pessoa cometeu um pecado, essa pessoa cometeu um erro, então ela não deve tomar a ceia. E isso é ensinado, isso é imposto na mente das pessoas. E quantas pessoas deixam de participar da ceia? Porque cometeu um erro, porque cometeu um pecado. E quantas pessoas estão participando da ceia e não deveriam participar da ceia? Por quê? Porque não é quem comete o pecado que não deve participar da ceia. Porque nenhum de nós somos dignos de participar do corpo de Cristo. Não há dignidade em nós para que a gente possa participar. Somos todos impuros, somos todos pecadores. Mas a graça de Cristo, que é o favor imerecido, ele nos alcança para que a gente possa fazer um pacto, uma aliança com Jesus novamente. Aí você imagina o pecador que cometeu um erro, que cometeu um pecado, ele é impedido de participar do sangue de Cristo que o purifica de todo pecado, que o limpa, que o regenera, que dá uma nova vida. Na verdade, esse texto, ele é para aqueles que não honram o corpo de Cristo. O pecador, ele precisa tomar a ceia. O pecador, ele precisa participar do sangue de Cristo. É um momento em que ele examina a si mesmo, ele encontra suas falhas, de joelhos, ele pede perdão a Deus, ele se arrepende dos seus pecados, ele decide abandonar a sua vida de pecado e seguir uma vida de retidão, e agora ele recebe o sangue de Cristo, que vai o purificar, que vai fortalecer, que vai dar propósito, que vai dar destino à sua vida. Na verdade, participar do corpo de Cristo não é indignamente, mas é honrar a Cristo quando você participa. É entender o motivo, é entender o propósito do porquê você está participando daquele momento, daquele ato solene que é a ceia. E honrar ao Senhor Jesus pela cruz, honrar ao Senhor Jesus pela morte, honrar ao Senhor Jesus porque não desistiu, porque ficou ali por nós. Acompanhe esse texto bíblico nessa outra versão da Bíblia, que é a versão NVT. Preste atenção no que diz esse texto. Pois se comer o pão ou beber do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmo. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormecem. Veja que esse texto ele está dizendo claramente que aquele que comer ou beber o corpo de Cristo sem honrar ao Senhor, veja que indignamente,
que diz na versão mais arcaica, é honrar ao Senhor pelo que Ele nos fez. Quantas vezes nós aparecemos diante de Deus num culto de ceia sem honrarias a Ele? Ele foi o sacrifício, Ele foi a honra total a Deus pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, e muitas vezes nós nem honramos ao Senhor por aquele ato de amor, por aquele ato de caridade pelos pecadores. Então, quando você impede que um pecador participe da ceia, você está impedindo um pecador de se aproximar de Jesus e de mudar a sua vida completamente. Enquanto outros que se sentem tão santos, tão impuros, estão participando da ceia, tomando a ceia porque se acham dignos, porque se acham maiorais, superiores aos outros. Eu participo da ceia, eu tenho direito, eu não sou um pecador. Não. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que todos nós pecamos. Todos nós somos pecadores. E nós, segundo as Escrituras Sagradas, merecemos da graça de Deus pela nossa vida. Então, reflita sobre isso. Pense sobre isso. Ah, bispo, eu não estou concordando com nada disso que o senhor está falando aí nesse devocional de hoje. Esse é o seu modo de ver, esse é o seu modo de enxergar. Exatamente quantas pessoas estão aí insatisfeitas com as mensagens, quantas pessoas estão insatisfeitas com a verdade, quantas pessoas estão insatisfeitas com as Escrituras Sagradas. Cuidado, porque o diabo é perito em derrubar pessoas insatisfeitas. Eu já vi isso muito aqui no meu ministério. Tenho certeza que você já viu muita gente aí no seu ministério também sendo derrubada, porque também estava insatisfeita. Estava insatisfeita com o pastor, estava insatisfeita com o ministério, estava insatisfeita com os louvores. Insatisfação faz isso na nossa vida. Então, peça ao Espírito Santo todos os dias que Ele te ensine a palavra verdadeira, que Ele te revele a palavra verdadeira, porque Jesus pagou um preço muito alto por cada alma e muitas vezes nós estamos impedindo que essas almas que foram compradas com sangue se aproximem do Senhor Jesus por causa da nossa religiosidade. Pense nisso, que o Espírito Santo te guie, que o Espírito Santo te conduza, que o Espírito Santo te dê direção e que o seu dia seja uma bênção hoje. Eu profetizo sobre a sua vida que será uma quarta-feira de vitória, de conquista, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Shalom Aleichem.